Beleza, professor Rogério aí na área de novo. Então, vamos falar aí na aula de hoje, né, aula de história novamente. Vamos falar aí sobre o capitalismo e quais são as ideias aí do capitalismo, quais as ideias defendidas, os prós e os contras aí que a gente pode ver nesse movimento, né, que é um sistema econômico e social baseado na propriedade privada e na acumulação de capital. Surgiu aí em meados do século XV, né, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a partir aí da decadência do sistema feudal e do nascimento de uma nova classe social, a burguesia. Primeiro vamos entender aí o que é essa parte aí do sistema feudal. O sistema feudal é aquele que a gente teve lá, o senhor feudal, que era o dono de grandes propriedades de terra, né, de grandes quantidades de terra, e que tinha pessoas que trabalhavam dentro dessas propriedades. Essas pessoas trabalhavam para o senhor feudal, não ganhavam nada por isso, só o alimento e a proteção ou a segurança, né? Cada feudo tinha suas leis próprias, suas regras próprias, mas aí com o surgimento, com o passar dos anos e o surgimento do Estado, né, absoluto, ou seja, o surgimento dos reinos, né, vão surgindo os reinos aí com estados absolutistas, e esses feudos vão sendo incorporados aos reinos, né? Em alguns acordos, os senhores feudais se juntam aí com os monarcas e fundam aí um novo estado, né? Mas isso daí é uma coisa para a gente ver outra hora, ou alguns já até vimos isso, tá? Só uma lembrança do que a gente vai ver para a gente poder entender melhor o que vamos ver agora. E aí, com o fim do sistema feudal, o sistema feudal vai dar origem a um novo sistema econômico. O sistema econômico era o feudalismo, né, onde havia troca, escambo, né, um feudo produzia um produto e trocava com outro e ambos consumiam, né, e por aí ia. E agora não, a gente tem o sistema capitalista. E o que é o sistema capitalista? É venda, né? Eu produzo, boto o meu preço e vou vender para alguém. Né, como eu falei ali, é um sistema econômico social baseado na propriedade privada. Ou seja, eu planto tomate, planto cebola e eu vou para a feira vender tomate e cebola. É meu. Eu trabalho fabricando calçados. Então eu vou dar o meu preço, a minha mão de obra para fabricar um determinado tipo de calçado. Né? Isso é o sistema capitalista. Você é o dono do seu produto e você vende ele ao preço que você bem entender. Em alguns lugares há uma tabela, outros não, mas isso também a gente vai vendo depois, como a gente viu na aula anterior, falando do neocolonialismo, né? Ou seja, neoliberalismo, né? Que a gente falou lá do neoliberalismo, liberalismo econômico. Falamos que o neoliberalismo é o Estado mínimo, né? É o governo atuando como Estado mínimo. Ou seja, o governo interfere muito pouco na economia. Então é uma adaptação desse sistema capitalista. Tá? Eu falei dele primeiro, até porque ele é o que a gente está em pauta aí no momento, é o mais moderno. Então, com o fim do sistema feudal, vai dar origem ao capitalismo. Né? Mas dá origem como? A partir de quê? Principalmente com as grandes navegações, quando os portugueses e espanhóis se lançam ao mar em busca de matéria-prima para aquecer o mercado europeu. Ou seja, eu preciso de um produto, né, diferente para aquecer meu mercado, para eu poder comercializar e ganhar dinheiro com isso. Né? No caso dos portugueses, eles chegaram ao Brasil, encontraram o pau-brasil, né, aquela madeira com a tinta vermelha, né, que levaram aquilo para Portugal e foi uma loucura. Né, porque a tinta vermelha da madeira foi utilizada para tingir os tecidos, né, que geralmente eram tingidos com suco de beterraba ou com sangue de carneiro, de ovelha ou de cabra, indiferente, né, e mesmo assim não ficava tão legal. E quando eles passam a tingir com o pau-brasil, com a seiva do pau-brasil, fica uma cor maravilhosa, com aquele vermelho encarnado bonito. Então o pessoal ficou louco, vendeu pra caramba a princípio, por isso Portugal tirou o pau-brasil daqui e revendeu tudo lá, tá? Mas isso é só pra gente ter uma ideia. O que acontece? O mercado, ele precisa ser aquecido a todo momento.
ele precisa de produtos novos a todo momento. Porque o produto que eu comecei a vender ontem, amanhã ele já não vai ser o ápice, não vai vender tanto quanto. Aí já vai aparecer um outro produto, igual videogame. Ah, o cara foi lá e comprou um Xbox, surgiu 6 meses depois, surge um outro modelo. E até aquele que ele tinha já ficou desqualificado. E por aí vai, o celular. Eu compro um celular hoje, paguei 2 mil no celular. Daqui a 3 meses sai um melhor do que o meu. O meu já não vale mais nada, entendeu? Então, o mercado ele precisa dessa renovação. Ele precisa de ter um apreço, alguma coisa que atraia a atenção do cliente. O capitalismo, então, ele surge na Europa Ocidental, né, devido às mudanças ocorridas no sistema feudal. Com a centralização do poder na mão do rei, como eu falei lá, ó, o seu feudal estava se juntando com os reinos, né, com os reinos absolutos e se unificando. Com a centralização do poder na mão dos reis e a ascensão da burguesia, a sociedade experimenta aí uma grande transformação. E que transformação é essa? Primeiro, burguesia, burgo, né, de burguês. Burgo é comércio. A burguesia seria uma cidade de comércio. Tá? Então, o que era a burguesia? A burguesia era aqueles artesãos, né, os alfaiates, pessoas que faziam algum tipo de serviço, prestavam algum tipo de serviço e montaram feiras próximos aos reinos, aos castelos. E essas feiras atraíam pessoas de todo lugar para poder o quê? Comprar esses produtos, comercializar esses produtos. Então vamos ter aí essa ideia do começo do comércio. O comércio começa a surgir por ali, surgem feiras famosas por toda a Europa. Essas feiras funcionavam tanto na maneira da troca, quanto por troca em moedas ou trocas por outros produtos, né? Até então não se tinha tantas moedas instituídas, você tinha lá a moeda de ouro, moeda de prata, de bronze, mas em alguns lugares não tinha, era troca, também a troca por sal, inclusive o termo salário vem do sal. Tá? Por que vem do sal? Porque o sal era o único conservante natural que se tinha para não deixar a carne estragar. Então era muito valioso. 1 quilo de sal valia muito dinheiro. Né? Obviamente 1 quilo de sal você manteria a sua carne boa durante um bom tempo. Você poderia comer carne mais tempo do que o normal, porque você tinha salgado essa carne e ela não estragava mais. Ela durava até 1 ano salgada. Né? E não tinha geladeira nessa época, né, gente? Então, assim, o sal era muito valioso, então às vezes se pagavam as pessoas com sal. Né? Daí vem o termo também de salário, né? Que poderia ser por dia, por semana, por quinzena, por mês, por ano e por aí vai. Ocorreram diversas modificações no modo de produção, né? Aumento da urbanização, surgimento de novas técnicas de fabricação, né? Que permite aí também o barateamento da mercadoria. Obviamente, a gente vai lembrar lá um pouco. Qual foi o primeiro modelo de produção? Artesanato. A gente começa no artesanato, o artesão vai lá, colhe o barro ou outra matéria-prima qualquer, né, e transforma aquela matéria-prima num produto no qual ele vai ser comercializado, ele vai ser vendido. E esse produto, esse artesão, ele vai colocar o preço dele, vai botar o valor dele nesse produto. Né? Exemplo, ele levou 1 semana para se construir um vaso. Então ele vai colocar o quê? O valor de 1 semana de trabalho dele no vaso. Então aquela peça ali, ele vai calcular o tempo que ele levou para produzir e vai colocar o valor dele. Geralmente a peça é bem mais cara. Um outro detalhe, o artesanato, ele vai usar ferramentas simples, geralmente as mãos, ou uma colher, uma pá, uma coisa muito simples. Tá? Não emprega tecnologia, emprega técnica, não tecnologia. Técnica é uma coisa, tecnologia é outra. Tá? Então ele vai ser empregado técnica para ser feito aquilo. Ok? Não tecnologia. Ferramentas simples. Geralmente, o artesão ele participa de todo o processo produtivo, desde a matéria-prima, da escolha da matéria-prima, até o preço e a venda. Tá? Então, ele participa de tudo. Vão surgindo aí outras etapas, né, mais modernas, vão surgir lá a maquinofatura,
que seria a maquinofatura? Seria uma máquina simples, né, para fabricação de tecidos, um tear movido a tração humana. Você já vai pedalar um tear e ele vai começar a mover, mas já facilita o serviço, em vez de ser na mão, praticamente sem força mecânica nenhuma. Então já é empregada uma ferramenta simples, mas mesmo assim continua todo o processo na mão do artesão, da pessoa ali que está produzindo essa peça. Até a gente vai ter lá o evento da Revolução Industrial, que é o quê? A Revolução Industrial foi uma reinvenção do modelo produtivo, aonde eu crio máquinas, em alguns pátios grandes de fabricação, pátios fabris, eu crio máquinas que fazem o serviço de 20, 30, 40, 100 pessoas, dependendo do tipo de serviço, aonde eu consigo produzir várias peças iguais, e se eu produzo várias peças iguais, eu já não tenho mais exclusividade que eu tenho com o artesanato, porque o artesanato é uma peça, não existe peça igual de artesanato. O artesão ele não fabrica duas peças iguais, ele fabrica peças parecidas, iguais não. Então tem impressões diferentes, pode ser muito parecidos, mas vai ter alguma coisinha lá que vai diferenciar uma peça da outra. Já numa produção em massa, no caso das fábricas, eu tenho o quê? Eu tenho uma produção padronizada, eu tenho uma padronização. E se eu produzo vários produtos iguais, num tempo curto, eu consigo fazer o que com isso? Diminuir o valor do produto para o consumidor. Ou seja, esse produto sai mais barato para quem vai comprar. Também vai ser muito mais barato para quem vai produzir. Porque quem vai produzir vai comprar matéria-prima em quantidade. Eu vou chegar lá para o produtor e falar, olha, eu quero tanto de material. Você vai me fazer a quanto? Eu te faço a X. Não, eu pago A. Eu ofereço, eu posso negociar, barganhar o valor. Por quê? Porque eu estou comprando uma quantidade grande. Isso são frutos aí do capitalismo. Ainda temos também, contando com isso, melhorias no sistema de comunicação, nos meios de transporte, que facilitam a chegada dos produtos até lugares mais distantes. É importante também lembrar que o capitalismo, tal qual conhecemos hoje, passou por diversas modificações, porém sempre foi fundamentado no lucro. Olha só, gente, o objetivo do capitalismo é lucrar. Se eu não tenho lucro, eu não sou capitalista, entendeu? Aí vai ser o outro vai ser a outra matéria que vamos estudar à frente. Se eu não estou avisando o lucro, eu não sou capitalista. Desculpa, mas o capital é lucro. Todo mundo quer o quê? Trabalhar, ganhar mais, comprar um carro melhor, comprar uma casa melhor, morar num lugar melhor, e isso é capitalismo. Eu quero comer uma comida melhor, uma comida diferente, usar uma roupa melhor, um calçado diferente, Isso é capitalismo. O capitalismo nos oferece isso, ou seja, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Aonde temos aí o máximo, o ápice do capitalismo? Nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele é o capitalismo perfeito. Por quê? Porque lá é onde nós vamos ver o capitalismo realmente na veia funcionando. No Brasil, temos algum lugar que o capitalismo impera? São Paulo. Eu até brinco às vezes que a pessoa que está acostumada a trabalhar no Rio de Janeiro, se for para São Paulo, passa mal. E o paulista acha que nós somos preguiçosos. Por quê? Porque lá eles trabalham muito mais do que a gente. Lá a gente vê o capitalismo pulsando realmente. Por quê? Porque as pessoas têm que trabalhar para poder ganhar dinheiro. Mas não está na mesma lei da CLT brasileira? Está. Mas lá se trabalha mais. A palavra capital vem do latim capitale e significa cabeça, no qual faz alusão aí à cabeça dos gados, ou seja, uma medida de riqueza nos tempos antigos. O senhor feudal tinha várias cabeças de gado, ou cabeças de ovelha, ou cabeças de outros animais qualquer que ele criava, e através dessa quantidade de animais nós estimávamos aí a riqueza, desse senhor feudal. Inclusive aqui no Brasil teve uma época aí onde os senhores do café, os barões do café brasileiro, eles mediam a riqueza nas janelas. O cara construiu uma casa enorme e essa casa tinha N janelas. Quanto mais janelas se tinha uma casa, mais era rico esse barão do café. Olha que interessante.
né? A gente vai em casarões antigos ou grandes fazendas antigas e vê janela pra caramba, a cada janela para todo lado, é sinal de riqueza. Quanto mais janela, mais riqueza, tá ok? Então, caiu ali, eu fui dar uma mexida aqui, uma ajeitada, tá? Voltei, estamos aí, vamos continuar, né? Como eu falei, cabeças de gado, né? Quanto mais objetos essa pessoa tinha em determinado produto, mais significava aí que ela tinha dinheiro, mais era o poder dessa pessoa, tá ok? Podemos relacionar essa questão do capital de N formas. Imagine lá, o dono de uma agência de carro, quanto mais carros tem, maior é a agência dele. Quanto maior for a minha casa, maior é o meu dinheiro. Então, gente, vamos sempre pensar o seguinte: o objetivo principal do capitalismo é a obtenção máxima de lucro. O objetivo do capitalismo é obtenção máxima de lucro. Ou seja, eu preciso trabalhar, mas eu preciso ganhar dinheiro. Quanto mais dinheiro eu ganhar, mais eu vou estar bem, mais rico eu vou estar, mais oportunidade eu terei aí no mercado, dependendo do meu... Sempre vai depender, né, na questão do trabalho e tudo mais, do tipo de trabalho que a pessoa faz e também do tanto quanto você é esforçado para isso, tá ok? Professor, mas por que aqui no Brasil a gente trabalha e não ganha dinheiro? Trabalha e não fica rico? Bom, assim, gente, vai depender muito de cada tipo de serviço da pessoa, né? De cada forma de contrato que essa pessoa tem. Vamos pensar bem. Você entra num trabalho onde você tem um contrato que você vai ganhar um salário mínimo por mês, e naquele contrato lá está dizendo que você vai trabalhar sempre naquela mesma função. Ou seja, você vai trabalhar ali N tempos da sua vida e só vai ganhar aquele valor. Tá? Isso é de acordo com cada contrato que a pessoa faz. Mas, professor, nós não vivemos também num país capitalista? O Brasil não é capitalista, professor? Então, o Brasil ele é capitalista, mas ele também tem fundos, né, resquícios do socialismo. Resquícios de forma socialista. E aonde nós podemos ver isso? Nos direitos trabalhistas. Um país onde ele tem o socialismo pulsante, como nos Estados Unidos, o direito trabalhista é mínimo. Ou seja, as pessoas lá praticamente não têm direitos, os trabalhadores. O direito dele é ter um emprego, ir lá trabalhar e ganhar o dinheiro dele, o patrão pagar. O que pode acontecer lá é o cara trabalhar o mês inteiro, chegar no final do mês, o patrão pegar e fazer: olha, eu não tenho dinheiro para te pagar, meu amigo. Então você vai tomar um calote. Não, isso não existe. A justiça lá vai dar um jeito nisso. Diferentemente daqui do Brasil. Né? O que não pode acontecer aqui no Brasil? O que no Brasil tem? Olha, o patrão não pagou, eu vou lá e boto na justiça. Beleza, tá certo. Fui mandado embora. Tenho direito lá a 40% de multa do fundo de garantia rescisória. Fundo de garantia por tempo de serviço. O patrão também é obrigado a pagar meu INSS para me aposentar lá na frente. O patrão tem que me dar vale transporte. O patrão tem que me dar alimentação. Eu tenho direito a férias, né, remuneradas, férias anuais remuneradas. 13º, gente. Bolsonaro vai acabar com isso aí. 13º. Então, olha só. Todos esses direitos trabalhistas foram conquistados quando? Na década de 40. No governo Getúlio Vargas, com a criação da CLT. Getúlio Vargas foi presidente do Brasil, era um presidente com cunho populista, ou seja, ele fez pelo povo porque ele sabia que ele precisava do apoio popular para ficar no poder. Então ele criou leis trabalhistas, que no Brasil não tinha, onde ele dava segurança ao trabalhador brasileiro. O trabalhador, com essas leis, ele passa a ter mais segurança, tá? Direitos, no caso trabalhista. E todos esses direitos são bons para os trabalhadores, mas também são ruins para os empresários, que aumentam a carga tributária deles, tá? Também não é um assunto para a gente desenvolver agora, então a gente não vai sair do capitalismo. Mas é só para a gente entender que nos Estados Unidos não tem o que no Brasil tem não, gente. Sair daqui para ir para os Estados Unidos trabalhar vai ralar muito. E lá você tem direito mínimo. Você tem direito a receber, mas esquece esse negócio de fundo de garantia, do patrão pagar teu INSS, tá? Esquece vale transporte, vale refeição.
Pode até ter de acordo com o seu contrato de trabalho. Férias, nem pensar. Se tiver, também não é remunerada aqui igual aqui não. E você também não ganha para ficar em casa essa bonificação de 1/3 das férias não, hein? Lá trabalhou, ganhou e pronto. Entrei de férias, legal. Teu trabalho, pronto. Quando voltar, vai ter que trabalhar para receber e pronto. Não tem férias adiantadas, nada disso não. É simplesmente como se estivesse congelando aí o seu trabalho, o seu contrato de trabalho, tá? Desculpa aí. Mas assim, o capitalismo, né? Podemos dizer aí que ele está dividido historicamente em 3 fases. Por que historicamente? Porque quando a gente fala de capitalismo na geografia é uma coisa, na história é muito parecido, mas a gente vê mais, né, o que levou ao quê, a história de como surgiu isso, porque surgiu, como eu falei com vocês, saímos lá daquele sistema feudal, onde você tinha um senhor feudal, comandava um feudo, né, que tinha toda uma organização dele, e ele se abriu para quê? Para o mundo capitalista. Quais são as fases do capitalismo? Primeira fase, capitalismo comercial ou capitalismo mercantil. Comercial ou mercantil, o que é isso? Comercial por quê? Comércio. Comercial, comércio. Mercantil, mercantilismo. Mercantilismo que está referido lá às grandes navegações no século XV, quando Portugal e Espanha saem mundo afora. Para quê? Para conquistar novidades. Pedras preciosas, ouro, né, prata, né? E Portugal achou para o Brasil, gente. Calma aí. Depois a cana-de-açúcar aí que a gente trouxe para cá deu riqueza. O Portugal até achou ouro no Brasil um tempo depois. Não deu uma sorte como a Espanha. Já devo ter comentado com vocês que a Espanha, o rei da Espanha, ficou muito feliz que encontrou ouro no México, prata também aqui na América do Sul, né? Potosí, uma montanha de prata. Cara, deu uma sorte danada. Portugal nem tanto, mas vida que segue. Os portugueses nos administraram aí. Professor, quem tinha que ter descoberto o Brasil era a Inglaterra. Quem sabe estaríamos pior do que estávamos hoje, hein? Os colonizadores só queriam explorar, eles não queriam dar benefício não. Estados Unidos, gente, é um caso à parte. Lá não tinha nada naquele momento em que chegou-se lá, não se tinha nada que interessava o europeu. Por isso que eles deixaram lá os Estados Unidos crescendo do jeito que cresceu, tá? Mas o Brasil foi encontrando-se as coisas, né? No caso do pau-brasil, entre outras coisas, que Portugal foi explorando e ganhando dinheiro, até porque Portugal estava meio arrasada aí economicamente, tá ok? Então, o capitalismo comercial ou pré-capitalismo, né, chamado também de mercantilismo, vigorou aí mais ou menos do século XV ao século XVIII. Por que vigorou do século XV ao século XVIII? Porque foi o período em que se estava aí as grandes navegações, as explorações marítimas, né, as grandes colônias que por aí se tinham, principalmente pelo Brasil, tráfico negreiro, entre outros tipos de comércio. E o mercantilismo era isso. Foi o tráfico de escravos, né, o cara ia lá na África, negociava lá com os africanos, trazia escravos, revendia para o Brasil, para a Inglaterra, revendia para todo lugar, Estados Unidos, comprava escravo para caramba. E era um comércio, mercantilismo, está gerando lucro, está gerando dinheiro para a colônia. A gente tem também o que? A exploração do pau-brasil, que gerou muito dinheiro para Portugal. Depois a cana-de-açúcar, que gerou muito dinheiro para Portugal. Depois a mineração, no qual encontramos ouro no Brasil, que gerou muito dinheiro para Portugal. E tudo isso faz parte deste processo aí mercantilista ou comercial. Nós precisamos de ter matéria-prima para bombar o nosso comércio. Mas como é que a cana-de-açúcar movimentou o comércio mundial? Gente, a cana-de-açúcar, açúcar, na Europa se não fazia o açúcar da beterraba, não era um açúcar tão generoso, tão bom quanto o nosso. Então a gente começa a produzir açúcar. Mas a cana-de-açúcar era original no Brasil? Não, já vinha lá de outros lugares. O português trouxe para o Brasil, plantou aqui e deu em abundância. O território, o solo bom, o solo fértil, luz solar, tudo que a cana tinha, nós tínhamos aqui. Então isso daí
deu muito lucro aí pro rei de Portugal durante um bom tempo, tá, gente? Se aproveitou. O português, ele deu a sorte que ele foi o seguinte, ele foi se adaptando ao que o Brasil oferecia. Ofereceu o pau-brasil, vamos ao pau-brasil. Ofereceu cana-de-açúcar, vamos para cana-de-açúcar. Vamos traficar escravo, vamos traficar escravo. Achou ouro, opa, vamos tirar o ouro, tira o ouro, tira o ouro, tira o ouro. Quando não deu mais, e foi se reinventando, veio o café, algodão, né, entre outros ciclos aí econômicos. Então, funciona dessa forma. Nessa época, a Europa passava aí pela transição do feudalismo para o capitalismo, lá no século XV, né? A terra deixa de ser a fonte mais importante de riqueza para se tornar bem que possa ser vendido, como qualquer outro. Ou seja, o senhor feudal, ele continuava tendo as terras dele, só que ele passou a capitalizar essas terras. Olha, eu tenho uma quantidade de terra ali, você quer construir uma vila, quer construir uma casa, olha, eu estou vendendo, vou lotear minha terra e vou vender. Ele fazia mais ou menos desse jeito, tá ok? Uma outra forma aí do capitalismo, também temos o chamado capitalismo industrial. Opa, o nome já diz, industrial, vem de indústria, industrialização, né? Lembra lá que o primeiro vai do século XV ao século XVIII? O que é que temos no século XVIII? Qual movimento do século XVIII transformou aí a economia mundial? Hein? Revolução Industrial. Não é não? Então, gente, Revolução Industrial que surgiu aonde? Inglaterra. Surge na Inglaterra, depois se espalha para França, Itália, Alemanha, Estados Unidos também, consequentemente, vira uma febre mundial aí. E o que era isso aí, como eu falei anteriormente? Foi a reinvenção do modelo produtivo. O capitalismo industrial, ou industrialismo, surge aí com a Revolução Industrial no século XVIII, a partir das transformações do sistema de produção, ou seja, eu estou transformando, eu estou acabando com a minha mão de obra, com a minha artesanato, e estou produzindo em escala industrial. Eu estou aquecendo o mercado. Quanto mais produtos eu boto no mercado, menor o valor do produto. Eu também consigo baratear o custo de produção, ou seja, a compra de matéria-prima, aluguel de ferramenta, aluguel de máquina e por aí vai. Sempre em quantidade, conseguimos ter aí um menor preço. Então, galera, olha só, a matéria é muito básica, hein? Só a gente prestar um pouquinho de atenção. E nesse caso, houve mudança aí do modo de fabricação, né? Os produtos aí manufaturados, artesanatos e tudo mais. Antes eram produtos feitos aí de maneira bem básica, em pequenas quantidades, como eu falei, né? Com o surgimento aí da máquina, do motor a vapor, né? Então a gente produz aí uma escala muito grande. A Revolução Industrial, inclusive, foi dividida em algumas fases, né? Primeira fase é a máquina a vapor, movida ao carvão mineral. Depois, no início já do século XX, o petróleo, e mais à frente a eletricidade. Mas aí, quando a gente for estudar só a Revolução Industrial, estamos aí para rever tudo isso, tá ok? Galera, deixa eu só beber uma aguinha aqui que a... Então, galera, fui ali rapidinho dar uma hidratada, né? Beber um pouco d'água. Importante, beber bastante água, né? A garganta coça e a gente também tem que beber água. Então, assim, o capitalismo, essas divisões do capitalismo, elas são divisões pelas fases mesmo que passou, né? Mercantilismo, depois quando vem a indústria como rotor aí da economia, né? Aí, capitalismo industrial. E temos a indústria, né? Bombando, pulsante. E vamos ter o que também agora? O chamado capitalismo financeiro. Capitalismo financeiro ou capitalista monopolista, monopólio. E o que seria isso? Né? O capitalismo, né, nesse caso, financeiro, foi iniciado no século XX, consolidado aí na Primeira Guerra Mundial e vigora até os dias atuais. Gente, olha só, o capitalismo financeiro é o capitalismo dos bancos, do sistema bancário, da economia, tá? O banco, os banqueiros na época foram muito espertos, eles começaram a se associar com as indústrias. E quando eles estavam se associando com as indústrias, o que aconteceu com isso? Facilitou o dia a dia deles. Porque eles começaram a emprestar dinheiro para as indústrias e as indústrias ficaram endividadas. E muitos industriais perderam suas fábricas para os bancos, porque não tinham como pagar. Mas vamos continuando aí. O capitalismo está fundamentado, aí, no caso do capitalismo financeiro, pela lei dos bancos.
das empresas e das grandes corporações por meio do monopólio industrial e financeiro. Por isso, essa terceira fase aí do capitalismo é conhecida como capitalista monopolista. Importante ressaltar, que as indústrias e os comércios ainda lucram, porém são controlados pelo poderio econômico dos bancos. Olha lá, gente. Por que do banco? Professor, mas eu tenho aquele... eu vendo bolo na rua. Aceita cartão de crédito? Ah, aceito. Opa, o banco aí, a instituição financeira aí. Porque o cartão de crédito não facilita a tua venda? Então, olha só a comodidade que você tem. Mas, vamos lá? Se você vende por R$10, você recebe os R$10 do cartão? Não, recebe. O cartão você vai receber R$ 9,90. O banco comeu 10 centavos. Professor, mas é só 10 centavos. Mas você imagina essa grande quantidade de 10 centavos de várias pessoas que vendem bolo o ano inteiro. Quantos bilhões o banco não lucra com isso, tá vendo? Aí quando o negócio apertou devido à crise, que você precisou fazer um empréstimozinho no banco, que vai pagar juros altíssimos. Olha o banqueiro como é que fica, rindo à toa, sorrisão. Vai ganhar o dinheirinho da galera. Muito dinheiro, por sinal, né? A maioria das grandes empresas, praticamente todo mundo vive endividado hoje em dia. Isso é uma consequência mundial, uma consequência da própria crise. Dificilmente quem não tem débito, quem não deve ninguém, quem não tem aquele telefonezinho lá, 045, 011, 076 ligando para tua casa, aquele você nem atende mais, né? Então a gente já sabe que era o pessoal do banco ligando pra gente, galera. Então, por isso a gente acaba ficando aí na mão deles. Poucas e grandes empresas passaram a dominar o mercado através de trusts, holdings e cartéis, né? Baseando aí no fenômeno da globalização. Estudiosos defendem que a teoria do capitalismo já está numa nova fase de desenvolvimento, denominada aí capitalismo informacional. Esse informacional vem de informática, vem de informação, junto com a globalização aí que a gente teria, segundo o Milton Santos, geógrafo, que teria na fase técnico-científico informacional, onde a ciência, tecnologia e informação está atuando aí, né, de maneira presente e muito fechada aí nesse meio. Então, gente, olha só. Quando a gente fala de capitalismo, então a gente vamos lembrar que principalmente o capitalismo baseia-se na exploração do trabalhador. Por que na exploração do trabalhador, professor? Por que o trabalhador é o que sofre mais? Porque o dono do capital, que é a pessoa, que é o dono da empresa, que é o dono do capital, o dono do produto, do meio, né? Ele vai precisar de pessoas para trabalharem para ele. Essas pessoas vão ser remuneradas através do seu trabalho e vão ganhar ali um determinado salário para aquilo ali. Mas entendam o seguinte: o máximo que você trabalhe na sua vida, numa determinada empresa, o que você ganha sempre vai ser a menor parcela. A maior parcela